Graça e paz, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto vespertino, nesse domingo especial em que nós marcamos o terceiro domingo do Advento. Esse tempo em que antecede o Natal, tempo esse em que nós anunciamos e celebramos a luz do mundo que veio até nós, o Verbo de Deus que se fez carne, e que também refletimos no que isso significa na nossa vida cristã, enquanto aguardamos a volta de Cristo Jesus. Nessa perspectiva, vamos ler o que diz a palavra de Deus no Cântico de Maria, em Lucas 1, do versículo 46 ao versículo 55. Lucas 1, 46 a 55, o Cântico de Maria, o maravilhoso Cântico de Maria, diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O Cântico de Maria nos remete à fidelidade de Deus. Esse Deus que é soberano, mas também que faz promessas e que cumpre suas promessas para conosco, suas criaturas, sua criação. O Cântico de Maria nos revela a nossa humildade, a nossa posição de inferioridade, mas também aquele Deus poderoso a quem servimos. Vamos então, em alegria e em adoração, cantar o hino de número 104, Louvor ao Trino Deus. Amém. Vozes com ardor.
Salvador. Amém. Vamos orar. Santo Deus poderoso, o Senhor revela a nós, Pai, na tua grandiosidade, na tua majestade, que o Senhor também, sendo tão grandioso, tão soberano, se importa conosco, Pai. E a esse Deus nós servimos. Nós servimos com humildade, nós servimos com o coração quebrantado, com o coração totalmente entregue a Ti, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada somos. A esse Deus poderoso, a esse Deus excelso, a esse Deus majestoso, nós nos achegamos nessa noite, declarando que o Senhor reina sobre nós. Obrigado por ter enviado Jesus, a luz do mundo, e que habita em nós, e que nos ilumina para que também iluminemos a outros. Pai, na nossa humildade, o Senhor vem até nós, o Senhor fala conosco. Assim como fez com Maria, Pai, que o Senhor faça maravilhas em nossas vidas, e que isso seja sempre para o Teu louvor, não para louvor de nós mesmos. Fala conosco nesse culto, nos ensina, nos capacita, e que nós sempre nos lembremos da luz do mundo que veio à terra, Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse culto é uma oferta a Ti. Nós te dedicamos tudo o que vamos fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Dando sequência, agora no momento de confissão, vamos ler o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22, diz assim a palavra: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a forma de mal. A palavra de Deus nos conduz a testemunhar Cristo em nós, a fazer brilhar em nós a luz que veio ao mundo, a luz de Cristo. E nesses versos que nós lemos, o apóstolo Paulo ensina como, em meio a momentos difíceis, como aqueles que ele passava, como fazer resplandecer o reino de Deus através de nós. Orar sempre, colocarmos sempre nossa vida diante do Senhor. E ainda que escutemos, que nos deparemos com valores desse mundo durante nossos dias, nossas semanas, que nós possamos sempre reter apenas o que é bom, apenas o que vem do reino de Deus, para que mostremos não a nós mesmos, mas ao Deus soberano que brilha, que reina em nossas vidas. Esse momento é importante para que nós nos coloquemos em humildade e para que nós confessemos a Deus os nossos pecados, reconhecendo que é dele que vem o perdão, a graça e a misericórdia, reconhecendo que nós adoramos um Deus que é misericordioso. Façamos então nossa oração de confissão. Senhor Deus, soberano, nós mais uma vez declaramos que adoramos o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia. Adoramos aquele Deus criador, aquele Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que agora está no meio de nós, Pai. Nós sempre declaramos isso, Senhor, para testemunhar um Deus que é presente, que é próximo e que nos ensina dia a dia a estarmos mais perto daquilo que para a qual nós fomos criados e criadas, que é de ser imagem e semelhança de Deus. Nós te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, porque não foi para isso que o Senhor nos criou. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a retornar à tua criação inicial, à inocência inicial daquele jardim, Senhor.
porque é em Ti que nós encontramos vida. Senhor Deus, que mesmo habitando nesse mundo, que o nosso coração, nossa mente retenha o que é bom, que nosso coração e nossa mente apenas desejem o que vem do alto, do reino de Deus. E Pai, que o Senhor perdoe os nossos desejos pecaminosos, limitados, nossos olhares limitados, nossas ambições erradas, e que todos os dias o Senhor gere em nós um coração que Te agrade e que busque os Teus princípios. Mais uma vez te pedimos, Senhor, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados. E nesse momento nós confiamos na graça que nos é dada, mais uma vez nesse momento. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Ainda em 1 Tessalonicenses, na sequência do capítulo 5, a palavra do apóstolo Paulo confirma que nós somos perdoados e perdoadas por esse Deus misericordioso. No versículo 23, quando diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse Deus a quem oramos, esse Cristo a quem nos apegamos, é Ele quem nos conserva íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Por isso nós cantamos, nós louvamos a Deus com alegria, porque essa palavra que nos edifica e que guia nossos passos, essa palavra que nos orienta, que nós não temos culpa diante de Deus, porque toda a culpa foi perdoada na cruz do Calvário do nosso Senhor. Vamos cantar com alegria. Em seguida nós vamos ter um momento de aviso, momento importante de oferta e dízimos do nosso culto, e depois seremos edificadas pela palavra trazida hoje pelo nosso pastor Silas. Que o Senhor abençoe a todos e todas. Amém. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir. Cante. Viva isso.
vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Peça fervorosamente agora. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver. A terceira vela significa alegria. E alegria é uma coisa que necessitamos no nosso dia a dia. E ter Jesus como Salvador não tem coisa melhor. É a nossa alegria. Graça e paz, irmãos e irmãs. A nossa reflexão se encontra em Lucas, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 18. Vamos ouvi-lo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, pois não deis denúncias falsas, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Vamos orar. Querido Deus, que nessa noite a Tua palavra venha falar bem ao nosso coração. Que nós possamos, Senhor, com isso estarmos preparados para receber o Cristo que há de nascer. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho nos aponta para João Batista
e sua pregação acerca do arrependimento. Ele chama-nos ao arrependimento porque essa era a sua missão. Algumas pessoas convencidas pela pregação de João queriam ser batizadas, pois pensavam que assim escapariam do castigo eterno. Mas eles não queriam voltar-se para Deus. Eles viviam o batismo como um ingresso que dava livre acesso à salvação. Também em nossos dias muitos imaginam o batismo assim, como uma apólice de seguro ou então uma caderneta de vacinação. Alguns até mudam de denominação de tempos em tempos para serem batizados e assim irem completando a sua carteirinha. O texto inicia com palavras fortes, ninhadas de cobras venenosas, ou outra versão, raça de víboras. Nós não gostamos de estar na presença ou sendo ameaçados por uma cobra venenosa. Ou fugimos dela, ou a matamos para nos defender. João, ao chamar o povo assim, ele estava desmascarando o povo que vivia envolto em uma nuvem de hipocrisia e fingimento. Por isso que sua pregação chama ao arrependimento. Mas a pregação de João não fala só de arrependimento, mas também de confissão de pecados, de mudança de atitudes. Lembremos que as palavras mais severas de Jesus foram dirigidas aos responsáveis líderes religiosos da época, que careciam do desejo de uma verdadeira mudança. Esses líderes queriam ser reconhecidos como autoridades religiosas, mas não almejavam uma mudança no seu próprio coração. Em outras palavras, como diz o nosso ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A mudança de vida está intimamente ligada com a mudança de atitudes. A multidão até contestou dizendo a João que eles tinham por pai Abraão. Seu pensamento era que a fé poderia ser passada de geração para a outra geração, como se fosse algo hereditário. A multidão tinha a ideia presunçosa de que Deus não poderia viver sem eles. A esse fato, João responde apontando para as pedras, dizendo: dessas pedras do deserto, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quando não há mudança de atitudes, então não haverá frutos, e por este motivo, ou seja, por esta falta de arrependimento e mudança, que o machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Então vem a grande pergunta após as duras palavras de João: o que devemos fazer? A fila dos que perguntam a João sobre o que fazer cresceu. Primeiro foi o povo, depois os cobradores de impostos e finalmente os soldados. Olhando atentamente as respostas dadas por João, não vamos encontrar em nenhum dos casos o pedido para que abandonem suas profissões. João não pede para o povo viver em pobreza, mas solidários com quem não tem. Não é a profissão do cobrador de imposto que o torna culpado, mas sim a ladroagem. Aos que se encontram no serviço militar, não lhes são tiradas as armas, mas são impedidos da ganância, da extorsão e de atos de cruel violência. A mensagem de João germinou em solos improváveis, mas ele sabia que lavar a velha sujeira não ajudaria a longo prazo. Aquele presente, aquela mudança de vida precisava ir além. Por isso João aponta para o Messias. O povo pensa ser ele o Messias, mas ele, desprovido do seu ego, deixa claro que ele não é o Messias. Este ainda estava por vir. João Batista não fez nenhum milagre. Ele era o milagre. Ele era a voz profética. Ele dizia que aquele que viria era maior do que ele. O batismo de João simbolizava a purificação dos pecados. Estava de acordo com a sua mensagem de arrependimento, conversão, correção. Já o batismo de Jesus, em Atos capítulo 2,
A vinda do Espírito Santo equipa-nos com o poder para fazermos a vontade de Deus. A água toca somente a superfície, mas o fogo penetra nas superfícies das coisas. Não nos enganemos, é necessário viver uma vida de constante arrependimento. O julgamento acontecerá. Muitos vivem a sua vida como se o julgamento de Deus nunca fosse acontecer. Outros baseiam-se no fato de que Deus é amor e que por essa razão ninguém será condenado. Aqueles que se recusam a viver com Deus são como a inútil casca do grão que para nada serve e por este motivo será queimado. Diferente daqueles que vivem com Deus, que se arrependem, que corrigem o seu modo de vida. Eles são como um grão nutritivo e por Deus serão usados. João Batista anunciava o arrependimento e a conversão, mas ele também anunciava o rico consolo de Deus para aqueles que o buscam. Seja uma testemunha do Evangelho que transforma lá onde você vive, lá onde você trabalha, que as pessoas à sua volta possam ver em você e através de você a mensagem de arrependimento e de transformação que o Evangelho nos traz. Por isso esse domingo é conhecido como o Domingo da Alegria. Alegria pelo nascimento de nosso Salvador. Vamos cantar? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado estás. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado estás. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está.
Jesus pra mim. Bonito cântico, não? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós somos gratos por esse tempo de celebração. Te agradecemos por cada momento deste culto, pelos louvores que entoamos, especialmente por tua palavra que ouvimos e refletimos. Graças te damos, Senhor, porque tua palavra tem falado a nós. Tua palavra nos desafia ao processo de mudança. Tua palavra nos desafia ao arrependimento e conversão. Hoje somos desafiados a olhar para a nossa vida e assim vermos se temos sido uma testemunha autêntica do seu evangelho. Dá, Senhor, que teu evangelho transformador nos molde a cada dia e que nesse moldar possamos ser luz na vida daquelas pessoas com as quais convivemos. Senhor, agora diante de ti queremos colocar os nossos pedidos. Lembramos, bondoso Deus, dos doentes, dos enlutados, dos que passam por necessidades, especialmente por aqueles que perderam a esperança na vida. Rogamos, Senhor, que enchas o coração destes na certeza de que tu estás do lado deles, que eles possam receber o teu cuidado. Também colocamos diante de ti os nossos pedidos que foram colocados lá na nossa cestinha de oração. Oramos por nossa igreja, pelo Concílio Geral e suas decisões. Abençoa, Senhor, nosso trabalho, para que possamos realizá-lo com zelo e fervor. E lembramos daqueles que não têm trabalho, que tu, Senhor, possa animá-los e abençoá-los nesse tempo de procura. Abençoa, Senhor, nossa cidade, o local onde vivemos. Pedimos por nosso país, bem como pelo mundo esse carente de arrependimento e conversão. Por nossas famílias, te pedimos, Senhor, cuida de cada um, que possamos ter em nossa casa paz e segurança, e que nossos corações sejam preenchidos de alegria por poder confiar em ti. E tudo mais que estiver em nosso coração e pensamento agora, neste momento, nós colocamos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós para sempre. Amém. Boa semana, gente, com a graça de Deus. Tchau. E a luz de Cristo